gente segue nesse assunto falando sobre Daniel Worcaro. Isso porque o ex-controlador do Banco Master presta depoimento nesta quinta-feira no inquérito que investiga uma suposta corrupção envolvendo servidores do Banco Central. Preso preventivamente na Papudinha, Worcaro será interrogado por videoconferência pela Polícia Federal. A expectativa era de que o banqueiro pudesse permanecer em silêncio, mas, segundo interlocutores, ele decidiu responder às perguntas dos investigadores e falar sobre o que sabe a respeito do caso. Entre os assuntos do depoimento estão as suspeitas envolvendo 2 servidores do Banco Central, Belini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza. Os 2 foram afastados dos cargos por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com informações reunidas pela Polícia Federal, Paulo Sérgio teria atuado como uma espécie de funcionário de Worcaro dentro do Banco Central. Belini também é investigado por supostamente prestar consultoria ao banqueiro dentro da instituição. Ele já ocupou o cargo de chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. Assunto para eu tratar com o Felipe. Eu me lembro bem quando saiu essa notícia, essa investigação de que 2 servidores do Banco Central trabalhavam, eram funcionários, eram espiões do Daniel Worcaro dentro do órgão, dentro do Banco Central. E já vínhamos falando aqui no Metrópolis há muito tempo que o Daniel Worcaro sempre estava um passo à frente da investigação. Então, quando havia investigação da polícia, ele já estava prestes a pegar o seu jato e fugir lá para os Emirados Árabes. Sempre que tinha uma outra informação, ele já resolvia. Quando falaram para ele que souberam que ele tinha informantes dentro do Banco Central, ele já se movimentou, parou de conversar com essas pessoas, deixou essas pessoas de lado e ele sempre estava um passo à frente das investigações. Aqui no Metrópolis, antes mesmo de todas essas informações saírem, de que o Worcaro tinha informantes dentro do Banco Central e dentro da Polícia Federal, a gente já dizia isso, que ele tinha informantes e que ele estava à frente das investigações. Agora, Felipe, o Worcaro tem mais uma chance, dentre várias que ele já teve, de prestar um depoimento contando a verdade. Já mudou de advogado 2 ou 3 vezes para que o processo de colaboração premiada pudesse ser firmado. Nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal quiseram seguir com a colaboração premiada do Daniel Worcaro. Foram 2 pedidos que foram negados e agora ele tem um depoimento marcado para hoje em que ele pode aí, digamos, se redimir. Quem sabe conseguir, a partir do que ele disser hoje, uma nova colaboração premiada. A gente precisa conferir isso. Tá todo mundo esperando, né? A tal delação premiada do Daniel Worcaro. Daniel Worcaro, como a gente está cansado de noticiar aqui, era um empresário que tinha tentáculos, em todos os poderes da República, do Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E todos os órgãos também, inclusive o Banco Central. Agora é bom lembrar, Neila, que em relação à investigação do Banco Central e da relação do Banco Central com o Daniel Worcaro, eu creio que seja a parte mais acelerada que nós temos até agora. Todo mundo sabe que o Daniel Worcaro tinha na sua folha de pagamento o diretor do Banco Central e servidores do Banco Central. Inclusive tem contrato e tem promessa de transferir bens, de alto valor, imóveis de alto valor para um deles. Então, eu creio que, claro, é muito bom que o Worcaro fale agora sobre o assunto, mas em relação ao assunto do Banco Central, eu creio que seja o aspecto mais avançado da investigação da Polícia Federal, porque tem, de fato, trocas de mensagens dele com o ex-diretor do Banco Central. Inclusive, Neila, ele mandava o documento para o diretor do Banco Central. Antes de protocolar, o diretor do Banco Central fazia as alterações no documento e mandava de novo para ele. Está tudo isso na investigação e no inquérito da Polícia Federal. E aí depois ele protocolava. Ou seja, era uma pessoa que deveria fazer a fiscalização do Banco Master, deveria fazer a regulação do sistema financeiro nacional, mas foi cooptado pelo Daniel Worcaro. Então, apesar de ser digno de aplauso, essa vontade do Daniel Worcaro falar e não ficar calado sobre a relação dele com o Banco Central, eu creio que as palavras dele vão ter muito a acrescentar em relação a esse assunto. Eu espero que ele fale e abra a boca sobre todas as relações que ele tem no governo federal e tem em todos os poderes da federação, inclusive fundo de previdência de servidores públicos nos vários estados
da federação, Amapá e Rio de Janeiro, né, para citar alguns, já tem linhas de investigação aberta para investigar o Daniel Vocaro. E eu espero, Leila, que seja o primeiro passo dele abrir o jogo em relação a essa relação com o Banco Central e seus diretores, primeiro passo dele para abrir a boca também e fazer uma delação premiada ampla, né, que não deixe de fora nenhuma autoridade que tenha se vendido e corrompido pelo Daniel Vocaro e pelo Banco Master. É interessante porque me parece, e também já falamos sobre isso aqui antes, que ninguém quer, para ninguém é interessante essa colaboração premiada do Daniel Vocaro. É claro, em ano eleitoral, você imagina o seu nome tá na boca do Daniel Vocaro numa colaboração premiada. Esses políticos que se deram muito bem, viu, Felipe? Porque a gente já está em setembro praticamente, a eleição, o dia do voto é em outubro e a gente não teve colaboração premiada de Daniel Vocaro. Lembrando que Vocaro recebeu muitas visitas com sigilo, a gente não sabe de quem, e aí há aquela especulação de que muita gente graúda, políticos de todos os espectros aí, líderes, de fato falaram, olha, fica aí, baixa a bola, aguenta um tempo, espera as eleições, depois disso a gente vê o que faz, depois disso a gente te tira daí. E agora a gente precisa entender se, a depender do que ele falar, hoje a Polícia Federal se segue para uma colaboração, se segue apenas nesse depoimento, a gente vai entender se de fato tem gente envolvida nisso ou não. Porque você imagina líderes que estão aí buscando a sua reeleição terem o seu nome na boca do Daniel Vocaro. Estava todo mundo em Brasília com medo disso acontecer, Felipe, de uma CPMI do Master ser aberta no Congresso Nacional. O Davi Alcolumbre vetou lá desde a origem, falou não vai ter CPMI de Master. E depois, o Davi Alcolumbre veio, se vocês se lembram, ele veio defender o Jacques Wagner. Quando o Jacques Wagner, saiu a notícia de que Jacques Wagner estaria ligado, teria uma relação com um dos sócios do Daniel Vocaro. Ele defendeu com unhas e dentes o Jacques Wagner. Então, a gente já entendeu que o Davi Alcolumbre não quer esse assunto Banco Master dentro do Congresso Nacional. Todas as comissões parlamentares de inquérito e todas as investigações que foram feitas no ano passado e neste ano no Congresso Nacional culminaram, escoaram para o Banco Master e não levaram a lugar nenhum, porque o presidente da casa não deixou. E aí, no Supremo Tribunal Federal, a mesma coisa, não teve andamento do caso Master dentro do STF. E aí, vale lembrarmos que os primeiros nomes que foram relacionados a Daniel Vocaro no poder foram dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, que era o relator do caso no Supremo, ele tinha relacionamento com uma empresa do Vocaro que era compradora do Resort Tayayá, que é da família do Dias Toffoli. Ele negou qualquer relacionamento, qualquer relação com o Daniel Vocaro, depois teve que voltar atrás. O negócio pegou tão mal para o Supremo Tribunal Federal que os ministros tiveram que fazer uma reunião que eu, Neila, que já cobri STF, jamais tinha visto, uma reunião de cúpula do Supremo para definir se um ministro deixa ou não deixa um caso. O ministro simplesmente poderia se considerar suspeito no caso do Banco Master, não o fez e os ministros tiveram praticamente que obrigá-lo a deixar o caso. O caso, por sorteio, parou nas mãos do ministro André Mendonça, que hoje é o ministro mais poderoso se a gente for considerar inquéritos importantes dentro do Supremo Tribunal Federal. O número 2 é o ministro Alexandre de Moraes, no caso, relação com Daniel Vocaro. A gente não pode esquecer do contrato milionário do Daniel Vocaro, do Banco Master, com o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Flávio Dino, o filho do ministro Flávio Dino, também teve negócios com o Banco Master. E por aí vai. Começou o escândalo de relação com políticos, com poder, com pessoas importantes, a partir do Supremo Tribunal Federal. Como é que a gente quer que uma investigação desse tipo corra dentro do Supremo? Eles estão deixando isso para o mais tarde possível, se é que isso vai acontecer. Então, tanto o Congresso Nacional quanto o Supremo Tribunal Federal não querem tocar no assunto. E aí fica o André Mendonça sozinho, tentando resolver todos os problemas mais graves que envolvem as eleições neste momento e que não consegue ter andamento. INSS, caso Master e também tem mais um, qual é o Lulinha. Então, a gente tem muita investigação nas mãos
do André Mendonça nesse momento e muitas não conseguem seguir porque tem gente importante e graúda por trás que não deixa isso acontecer. Então, vale lembrar, Felipe, que tem muita gente da política, da magistratura, do Supremo que está ligada ou esteve ligada, teve algum tipo de contato com Daniel Alvorcaro. Leila, esse é o ponto. Quando você analisa o caso do Banco Master, você vê que o Daniel Alvorcaro teve relação com praticamente todos os espectros políticos do Brasil, com todos os poderes, né, do Brasil, executivo, legislativo e judiciário, né? Para a gente se lembrar, como você colocou aqui, tem investigação aberta com Jacques Wagner, que é líder do governo, até então, né, era líder do governo, saiu depois do escândalo, até porque todo mundo sabe que o Banco Master cresceu, né, no PT da Bahia, se iniciou no PT da Bahia com Crédito Sexta, e também tem investigação aberta com Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Ou seja, o cargo mais importante do governo Bolsonaro, um líder de oposição importante, que tinha as contas pagas pelo Daniel Alvorcaro. Daniel Alvorcaro o chamava de um grande amigo. Ou seja, por pegar todos os espectros políticos, do PT ao PL, passando por partidos do Centrão, muito difícil a investigação ser concluída, né, de forma normal, até porque tem influência de todo mundo. O Alcolumbre, ao defender o Jacques Wagner, ele, na verdade, está falando o seguinte: poxa, eu não quero que eu seja o próximo a ter uma investigação, uma busca de apreensão contra mim, né? Então, eu prefiro defender, né, o Jacques Wagner, né? Então, todo mundo está se abraçando para a investigação não seguir de forma adequada, para não abrir a CPMI do Banco Master, para não ter outras investigações abertas em relação a esses políticos. Ou seja, a questão realmente é muito profunda. E você tocou num ponto também, além do Poder Executivo e do Poder Legislativo, até porque não dá para esquecer que no Poder Executivo o Lula recebeu o Daniel Alvorcaro, né, por meio do Guido Mantega, que foi contratado do Banco Master graças a um pedido do Jacques Wagner, né? E também o Poder Judiciário. Tanto o Alexandre de Moraes tinha um contrato à sua esposa de mais de 50 milhões de reais com o Daniel Alvorcaro, quanto o então relator do caso, o Toffoli, também tinha relação com uma empresa do Banco Master. Ou seja, está tudo caminhando, Neila, para acabar em pizza a situação. Por isso que todo mundo quer que o Daniel Alvorcaro fique calado e não faça a delação premiada, porque a delação premiada, se for ampla, realmente vai ruir a República. Eu prefiro que rua a República nesse momento, a gente construa uma República do novo, do que fica nesse reme-reme aí, que não leva a gente a lugar nenhum. E vale lembrar também que outros personagens da trama Alvorcaro iriam prestar outros depoimentos ou colaborações premiadas, como o cunhado dele, né, o Fabiano Zettel, também miou, não foi para cima a tal da colaboração premiada, e teve também o presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, que também prestaria o seu depoimento e estava negociando aí uma colaboração premiada, também não foi para frente, ou seja, nada de colaboração premiada sobre Banco Master seguiu aqui em Brasília, nada foi para frente. O pai do Daniel Alvorcaro continua preso, houve inclusive um apelo dele, uma carta que ele escreveu dentro da prisão. E lembrando, gente, Daniel Alvorcaro já está preso já há bastante tempo, a gente está falando de uma prisão preventiva. Já era para ter saído alguma novidade sobre esse assunto. Não é estranho, Felipe, que uma pessoa como o Alvorcaro, com tantas pessoas na mão, importantes com quais ele se relacionou e teve contatos aqui em Brasília, ainda esteja preso de forma preventiva? Me parece que nada anda nesse caso. Essa é a grande pergunta, né? Ele teve tanta relação com tantos poderosos que todo mundo achava no primeiro momento que ia ficar pouco tempo na prisão, ia ser liberado, né? Mas não, graças ao trabalho da Polícia Federal, ele continua preso. Ou então o pessoal está querendo que acalme a questão do Banco Master para depois tentar fazer algum tipo de expediente para libertar o Daniel Alvorcaro. Mas, Neila, eu vou confessar uma coisa, eu não acredito que o Daniel Alvorcaro, né, irá, caso queira, né, se livrar de uma pena mais grave, não irá fazer a delação premiada, né? Eu sou daquelas pessoas que ainda acreditam na delação premiada do Daniel Alvorcaro. Falo que ele está, ao que está noticiando aqui, que ele está estudando uma forma de delação premiada, continua conversando com os advogados todos os dias,
Quando eu vejo, por exemplo, que a Polícia Federal não está fazendo mais tanta busca e apreensão e não está fazendo mais tantos expedientes contra o Banco Master, eu entendo como é o recado que eles estão aguardando algo mais substancioso da parte do Daniel Vocaro para fazer delação premiada. E o recado está dado, Neila. Ou ele abre a boca, né, e fala sobre tudo, sobre todas as relações dele com todos os poderes constituídos, com todas as autoridades públicas, ou a delação premiada dele não vai aceitar. Mas, por outro lado, é importante destacar também que o Gilmar Mendes, né, criticou publicamente o André Mendonça na condução da delação premiada, falando que o André Mendonça estaria tendo ingerência na delação premiada, o que pode ser um flanco também para o futuro anular a delação premiada que ele, porventura, venha fazer. Mas, infelizmente, a situação está toda aberta no Brasil. Eu não tinha nem me lembrado dessa questão do Gilmar Mendes, mas de fato ainda tem isso, né? Ele criticou bastante a forma como André Mendonça veio conduzindo e participando dessa questão da colaboração premiada, recebendo advogados, porque o próprio André Mendonça disse, olha, eu recebi advogados, eu recebi pessoas no meu gabinete com propostas, escusas de colaboração premiada. Ele colocou as cartas na mesa, ele jogou a verdade, né? As pessoas procuram, sim, os ministros da Suprema Corte nesses casos. E aí o Gilmar Mendes já veio aí com uma paulada criticando o ministro André Mendonça para surpresa de 0 pessoas. Eu vou mudar de assunto, eu vou falar de dinheiro agora.